Café com Quê de hoje recebe um especialista em comportamento do consumidor e tendências de mercado. Formado em comunicação social pela ESPM e sociólogo pela USP, atuou em grandes empresas como Datafolha de São Paulo. Em 2003, se tornou diretor executivo da empresa Insert, empresa especializada em comportamento do consumidor, hábitos e costumes. O Café com Quê de hoje recebe Fábio Mariano Borges. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Fábio, o que é estudo de mercados e tendências? Tendências é a gente tentar identificar o que está por acontecer. É, de certa forma, a gente brincar de prever o futuro. É uma curiosidade que todos nós, seres humanos, sempre tivemos e a gente ainda continua consultando as nossas cartomantes, os nossos pais de santos, todos aqueles que podem nos dizer o que irá acontecer. Só que todos esses, quando eles vão fazer as suas leituras do futuro, eles fazem primeiro uma leitura do autoconhecimento, do hoje. Então é muito curioso porque em qualquer uma dessas técnicas de leitura do futuro, seja Búzios, seja a cartomante, a quiromancia, a gente tem principalmente um autoconhecimento. Para o mercado, a gente não usa cartomante, a gente não usa o pai de santo, a gente não usa quiromante, nada disso, a gente não usa o astrólogo, mas são técnicas de estudos que partem para a gente entender o momento que nós estamos hoje e, a partir daí, traçar o futuro. E como vocês identificam, não, essa vai ser uma nova tendência? É uma combinação de ferramentas, uma combinação de habilidades, aonde é muito importante um conhecimento interdisciplinar, ou seja, saber de tudo, conhecer de tudo, ter uma base nas mais diversas ciências. Por isso que um profissional de comportamento e principalmente de tendências, ele tem um conhecimento, ou ele, no mínimo, sabe um pouco sobre biologia, neurociência, física, química, tecnologia, comunicação, porque, na verdade, tudo isso faz parte do nosso território humano. E daí, esse é o primeiro item, que é um conhecimento interdisciplinar. O segundo item você tem que estar com o seu olhar muito aberto. Todas as tendências, elas já estão aqui, entre nós, e basta que a gente consiga observá-las e identificá-las. E daí, por terceiro, tem também a intuição, que não pode ser perdida desse processo. Como eu disse no início, você também é sociólogo. Você poderia dizer para a gente como a sociologia, o estudo da sociologia, te auxilia a identificar o que o consumidor deseja, o que vai atingir melhor o consumidor? A sociologia tem auxiliado bastante, ela é cada vez mais importante para os estudos de mercado, porque ela consegue pensar e consegue mostrar quais são os comportamentos, a origem dos comportamentos. Ou seja, a sociologia ela vai lá na raiz, né? Então, se a gente for pensar numa flor, né, ou numa vegetação, numa plantação, ela não somente vai mostrar que aquela plantação é verde, o tipo de fruto que pode dar daquela plantação, né, quais são as cores que aquelas flores vão poder nos mostrar, mas ela vai nos revelar a raiz, aonde tudo começa e quais são as implicações daquela raiz e quais as consequências a gente pode ter. Então, por isso que a sociologia tem sido fundamental. Em 2013, você se tornou diretor executivo da Insert, uma empresa especializada em costumes, hábitos do consumidor. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? As dificuldades que eu encontro hoje são as dificuldades que eu encontro naquela época, que eu acho que são as dificuldades de todas as empresas no Brasil que diz respeito à sobrevivência. A gente está passando por um momento econômico muito interessante, mas o Brasil, como já dizia o Tom Jobim, não é para amadores. Ele aparece com desafios primeiros a cada dia. Então veja, eu acho que tem um primeiro desafio aí, que é o desafio do empresário, né? De conduzir uma empresa, de conduzir um grupo de funcionários que é um número razoável e que essa é uma realidade de qualquer brasileiro em qualquer lugar deste país e que é importante a gente relevar. O segundo desafio, e que ele também continua não somente para nós na Insert, mas eu acredito que para todos os empresários hoje,
é a constante e rápida mudança que nós estamos. Então veja, olha, de 2003 até agora, 2014, são aí de 10 a 11 anos, né? 11 anos para ser mais precisamente. O que acontece? O computador que eu usava naquele momento, né, que quando a empresa estava tomando o seu grande prumo, não são mais os computadores que a gente utiliza hoje. Então tudo tem se transformado muito rápido, não só a tecnologia, os comportamentos. Então, os modelos que a gente tinha em 2009, os modelos que nós tínhamos em 2010, inclusive de análise de comportamento do consumidor, eles não servem mais. Alguns modelos de pesquisa que a gente tinha, né, como um grande prato da casa, né, em 2004, em 2005, eles hoje não passam de um rápido cafezinho. Então, esses são os grandes desafios. Levando em consideração as classes sociais brasileiras, a gente sabe que são subdivididas em classe A, classe B, classe C. Qual a importância da classe C para o consumo? É muito importante porque a classe C hoje, ela representa 55% da população. A classe C, ela é a chamada nova classe média ou classe média. Ela tem uma renda familiar mensal que está entre 5 a 10 salários mínimos, isso para um padrão federal, né, para a gente poder comparar qualquer cidade, qualquer estado no país. É a classe que mais cresce e, na verdade, os modelos que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos de mercado é ter uma grande classe média, uma grande classe C, né, que atinge quase 80% da população, e uma minoria de elite e uma minoria de pobreza. Então, a classe C ela é importante por vários aspectos, porque é ela quem dita as regras de como que tem que ser um produto, dita as regras de como tem que ser uma comunicação, porque ela, de fato, compõe a maioria. E a perspectiva é que ela cresça, a perspectiva é que o Brasil, né, em poucos anos, no futuro, seja uma grande classe média. Vocês utilizam os mesmos recursos para atingir todas as classes sociais? Isso depende muito do produto, muito do serviço, muito da ação que a gente queira, mas tem uma infinidade de produtos, ou mesmo que eu vou até usar como exemplos, né? E também de ações ou de estudos que a gente faz na Search, que eles com certeza atingem a todas as classes. A gente não pode se esquecer que em todas essas classes nós temos algo em comum, que é o ser humano. E o ser humano, ele transcende o poder financeiro. Então, quando a gente fala a respeito do amor, da delícia de ser pai, né, das lágrimas de uma mãe, do presente do Dia dos Namorados, né, da delícia de um casamento, da família, né, são valores que eles não estão, né, sob hipótese alguma, eliminados, antiquados, eles estão se retransformando. Então, a família hoje é uma família muito, né, diferente. Então, quando a gente fala em família, não é mais, né, o papai, a mamãe, 2 filhos e os avós. Pode ser um pai e um filho. Pode ser uma mãe com 2 filhos. Pode ser 2 pais. Podem ser 2 mães. Né? Podem ser 2 pais e uma mãe. Né? 3 pais e 4 mães. Pode aparecer de tudo. E podem ser amigos. E eles se considerarem uma família. Mas a família existe. O que vai mudar é o que cada um considera como família. Então, quando a gente consegue identificar esses valores, que eles são únicos, que eles são do ser humano, a gente está falando com as mais diversas classes. Né? A gente vê alguns programas na mídia que eles conseguem atender as mais diversas classes, né? Sejam as novelas que a gente tem aí pelo país afora, né, que acaba atendendo, sejam algumas marcas, né, com produtos muito simples e que se tornam até, por vezes, sofisticados. Né? As famosas sandálias de dedo hoje, elas são um grande sucesso em todas as classes, porque elas conseguiram provocar e instigar os nossos sentimentos humanos. Então, a mídia ela é um grande fator, assim, uma questão de um apoio principal para quem pretende trabalhar com tendências de mercado na divulgação. A mídia é essencial. Olha, ela é essencial já na pesquisa. Na verdade, a gente utiliza uma ferramenta analítica que a gente observa o que passa na mídia
E pelo que está passando na mídia, a gente já começa a perceber, né, começa a entender o nosso estado atual e para perceber o que será o futuro. Eu vou dar um exemplo de como alguns programas ou de como alguns movimentos da mídia, eles nos dizem o que vem pela frente. Então perceba o seguinte, já faz pelo menos uns 10 anos que a gente vive no mundo inteiro uma onda de zumbis. A gente agora gosta de tudo de zumbi. E eu coloco entre os zumbis os vampiros, né? Porque eles também são zumbis. Zumbis a gente considera aqueles que morreram e não foram embora, ficam aqui atazanando a nossa vida. Então tem Walking Dead, tem os Dráculas que voltaram, Crepúsculo, uma série deles, né? Não param da gente ter, né, exemplos. Teve já novelas com mutantes, hoje a Rede Globo tem um seriado que é Pé na Cova, que também não é o zumbi, mas faz uma brincadeira, né? Então, isso nos diz alguma coisa. Então, a gente percebeu esse movimento e a gente foi estudar isso. Falar, bom, eu estou vendo que na mídia está todo mundo interessado por zumbi. Por que será que o ser humano se interessa neste momento por zumbi? E o que virá depois? Né? Assim como, vamos pensar na mídia escrita, na literatura, a gente tem um recente sucesso dos 50 Tons de Cinza. Então, tem um grupo de sociólogos, né, que inclusive são associados em Search, e que já fizeram um estudo em que significa os 50 tons de cinza, porque que as pessoas gostam tanto e o que vem aí pela frente, né, a partir dos 50 tons de cinza. Então, a mídia, antes dela ser responsável, né, para a gente divulgar, inclusive, os produtos, o que vem aí de onda, né, ela é principalmente importante como um sinal de alerta. A gente está sempre lá de olho para ver o que vai acontecer. De Fábio para Fábio, um livro. Olha, um livro que eu indico, vou indicar 2, né? Não é um, né? De Fábio para Fábio. 2 livros que me deixaram bem intrigado recentemente. Um que se chama Contra a Perfeição, que é do Michael Sandel. Ele é um sociólogo e filósofo norte-americano. É um livro rapidíssimo, assim, de 50 páginas, a gente lê numa parada, a gente lê o livro. E ele é uma provocação sobre a nossa busca em sermos perfeitos. E o que a gente tem feito para isso? Então, a gente tem hoje inseminação artificial, a gente tem academia, a gente tem botox, tem silicone, etc. E daí ele faz uma reflexão desse momento atual e o que isso vai acontecer lá na frente. Tem um outro livro que também é um livro curtíssimo, deve ter umas 60 páginas, pequeniníssimo, que é uma delícia, que se chama O que é Futuro, que é do Francesco Moratti, um italiano sociólogo, especializado também em tendências. Um ídolo. Um ídolo, pois é. Olha, né, eu não tenho assim um ídolo máximo, né, mas o que está aqui na minha cabeça, muito de recência, é o Michael Jackson, né, porque... Sério? Sério, agora eu estava vindo para cá e lendo uma série de matérias a respeito de celebrações a respeito dele, e eu acho ele realmente uma figura... impressionante pela coragem. Como é que num país como Estados Unidos, né, um negro, um menino consegue revolucionar a dança, consegue criar passos, consegue criar novos ritmos, né, e chamar tanta atenção no mundo. Eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista da Madonna e a Madonna falou: todos nós somos filhos do Michael Jackson. Michael Jackson tem muitos filhos. Todos nós agradecemos porque ele veio primeiro e ele abriu os caminhos para um estilo pop. Afora isso, o Michael Jackson ele foi já muito estudado em tendências, né, como o que a gente chama de fato portador de futuro. Então, quando uma figura como ele aparece, a gente estuda o que ele está fazendo, porque isso vai acontecer lá na frente. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a cirurgia plástica ela está totalmente banalizada, né? Então as pessoas vão, implantam, tiram, botam para a direita, botam para a esquerda, fazem o que quiser, né? Então, Michael Jackson ele mostrou isso ao mundo.
né? E ele foi muito criticado, ele foi, né, extremamente apedrejado. Me lembro de uma entrevista dele na época que perguntaram para ele: você não acha estranho você querer ser branco? E ele falou: você não acha estranho as pessoas quererem se bronzear? Olha, que interessante, dessa eu não sabia. Café com o quê, Fábio? Com leite, sempre. Sempre. Muito obrigada. Muito obrigada a você que acessou a TV Facop. Beijos e até a próxima.